Rios artificiais mostram como a engenharia pode transformar a natureza, controlando a água para diversos fins, de irrigação a lazer. Prepare-se para descobrir essas maravilhas criadas pelo ser humano. Número 1. Canal Kashi, um milagre hídrico no Paquistão. O primeiro projeto da nossa lista é o monumental Canal Kashi, um verdadeiro salva-vidas para a província de Baluquistão, no Paquistão. Esse canal visa transformar terras áridas em campos férteis, uma façanha que desafia os extremos da escassez hídrica. Imagine uma imensa tubulação serpenteando por um deserto seco. Só o canal principal tem quase 500 quilômetros de extensão, aproximadamente a distância entre São Paulo e Belo Horizonte. Desses, 399 quilômetros ficam na província de Punjab, e os demais 194 atravessam o coração do Baluquistão. O projeto é dividido em 3 fases, sendo que a primeira já está concluída. Tudo começa na imponente barragem de Taunsa, sobre o rio Indo, em Punjab. É ali que a água inicia sua longa jornada até o Baluquistão. A entrada do canal, chamada de Headworks, é um complexo sistema de controle do fluxo hídrico, essencial para garantir que a água chegue na medida certa ao seu destino. Construir o canal não é tarefa simples. Sua largura e profundidade mudam estrategicamente ao longo do percurso, otimizando o fluxo e evitando transbordamentos. Boa parte do leito é revestida com concreto para reduzir perdas por infiltração. Assim, mais água chega às plantações, onde realmente faz a diferença. Mas os engenheiros foram além. Colocaram reguladores, válvulas ajustáveis, ao longo do percurso para controlar com precisão o volume de água em cada ramificação. Tudo isso faz parte de uma gestão hídrica minuciosa. O projeto também considera o clima imprevisível da região. Enchentes repentinas foram previstas desde o início. Estruturas chamadas de cross-drainage funcionam como passagens subterrâneas, permitindo que águas de chuva fluam sob o canal sem interromper o fornecimento de água. Além do canal, o projeto também inclui a integração com estradas e ferrovias essenciais. Como o canal atravessa a infraestrutura existente, foram construídas pontes e passagens especiais para manter os caminhos abertos, mesmo em condições extremas. Uma dessas melhorias é a modernização da rodovia N70, antes perigosa e estreita. 7 pontes de aço, totalizando 11,5 km, agora permitem uma passagem segura e eficiente por terrenos montanhosos. Essa melhoria na logística representa um divisor de águas para os agricultores da região, que agora conseguem transportar seus produtos com muito mais facilidade. É claro que tudo isso tem um custo, cerca de 85 bilhões de rúpias paquistanesas. O projeto começou em 2002, sofreu atrasos, mas a conclusão da primeira fase já levou água vital a mais de 102 mil acres de terra no distrito de Dera Bugti. Quando as 3 fases estiverem completas, um total impressionante de 73 mil hectares será transformado em áreas agrícolas produtivas, e não para por aí. Bombas potentes e redes de tubulação vão elevar a água até 7 mil pés acima do nível do mar para alcançar as regiões mais altas. O Canal Kashi não é apenas uma obra de engenharia, é uma promessa de esperança, segurança alimentar e progresso econômico para uma das regiões mais áridas do mundo. Número 3. O Grande Rio Artificial da Líbia, um mar escondido sob o deserto. Nossa próxima parada é na Líbia, onde se encontra um dos projetos mais ambiciosos do planeta. O Grande Rio Artificial, GMMR, na sigla em inglês. Essa obra monumental extrai água de aquíferos subterrâneos milenares para abastecer cidades costeiras e transformar regiões áridas. Tudo começou por acaso, na década de 1950, durante uma busca por petróleo no sudeste do deserto líbio. O que foi encontrado não foi ouro negro, mas um verdadeiro oceano escondido sob a areia, imensos reservatórios subterrâneos de água fóssil, acumulada há milhares de anos, quando o Saara era uma região úmida e verde. Esse sistema hídrico é conhecido como o Aquífero de Arenito Núbio, que se estende por diversos países e tem tanta água que poderia encher o Lago Superior, o maior dos grandes lagos da América do Norte. 2 vezes diante dessa descoberta, nasceu um plano ousado: construir uma rede colossal de dutos para levar essa água valiosa até as áreas costeiras, onde vive a maior parte da população líbia. A construção começou em 1983, com a fase 1, focada em 2 imensos campos de poços, Tazirbu e Sarir.
Centenas de poços foram perfurados, alguns com mais de 500 metros de profundidade. A água extraída é transportada por um sistema duplo de tubulações subterrâneas. Imagine um cano dentro de outro. Até um gigantesco reservatório artificial em Ajdabia, no meio do deserto dali, ela segue para 2 destinos: a cidade costeira de Sirte e ao norte para Benghazi. Essa primeira fase foi concluída em 1991 e é um feito extraordinário. Ela movimenta diariamente cerca de 2 milhões de metros cúbicos de água, o equivalente a um cubo com 1 quilômetro de lado cheio até a borda, todos os dias. A rede de dutos da fase 1 tem 1.600 quilômetros, e a Líbia não parou por aí. A fase 2, concluída em 1996, ampliou a rede para atender Trípoli, capital do país, usando novos campos de poços no oeste. Em 2009, a fase 3 levou água até a cidade de Garian, expandindo ainda mais o sistema. Quando totalmente finalizado, o GMMR terá mais de 4.000 quilômetros de extensão e será capaz de fornecer incríveis 6 milhões e meio de metros cúbicos de água por dia, o suficiente para encher mais de 2.600 campos olímpicos. A construção dessa maravilha exigiu um esforço colossal. Os tubos usados na fase 1 são cilindros de concreto com 4 metros de diâmetro e 7 metros de comprimento. Só fabricar essas peças já foi um desafio gigantesco, e tudo foi feito localmente. Em seguida, trincheiras de 7 metros de profundidade foram escavadas na areia do deserto, onde máquinas especializadas colocavam cada seção de tubo com precisão. As conexões entre os tubos foram seladas com enormes anéis de borracha e cimento, impedindo qualquer vazamento. Além disso, grandes reservatórios artificiais foram escavados no solo, revestidos com asfalto para evitar perdas de água por infiltração. Esses lagos armazenam quantidades enormes de água para garantir o abastecimento contínuo. O GMMR vai além de uma simples solução para a escassez hídrica. Ele é um símbolo de resistência, um verdadeiro sustento para o povo líbio. Regiões antes inabitáveis hoje florescem. A agricultura, impulsionada pela água subsidiada pelo governo, está crescendo onde antes só havia areia. Mas nem tudo são flores. O projeto enfrenta sérios desafios. A instabilidade política da Líbia representa uma ameaça constante à manutenção e segurança do sistema. E há outra preocupação. Como essa água é fóssil, ela não é reposta naturalmente. Ninguém sabe exatamente quanto tempo os reservatórios subterrâneos vão durar. Alguns especialistas dizem que podem abastecer o país por séculos, outros são mais céticos. Apesar dessas incertezas, o impacto do GMMR é inegável. É uma conquista da engenharia e um exemplo poderoso do que uma nação pode realizar diante de um desafio existencial como a falta de água. Número 4. Canal Koshti. Um sopro de esperança no Afeganistão. Agora vamos para o Afeganistão, onde está em andamento um projeto audacioso que tem como objetivo combater a escassez hídrica, o colapso agrícola e os efeitos das mudanças climáticas. É o canal Koshti, uma gigantesca artéria de água planejada para atravessar o norte do país. Esse canal, com 285 quilômetros de extensão planejada, terá cerca de 152 metros de largura e 8 metros e meio de profundidade. Ele começa sua jornada no poderoso rio Amu Daria e atravessa as províncias de Balkh Jowzjan e Faryab. O projeto está pela metade, mas sua importância é urgente. A escassez de água e a desertificação estão expulsando milhares de agricultores de suas terras. Além disso, o Afeganistão é o único país da região que ainda não usa integralmente sua cota legal do Amu Daria. Mesmo assim, países vizinhos expressam preocupação com o possível impacto do canal. A proposta é irrigar cerca de 55 mil hectares de terra, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. E mais, o objetivo ambicioso é transformar o Afeganistão em exportador de trigo até 2028. A obra começou em março de 2022 e está dividida em 3 fases: escavação do canal, instalação dos sistemas de irrigação e infraestrutura adicional. O projeto é totalmente financiado pelo governo afegão com receitas de impostos. O orçamento inicial era de 500 milhões de dólares, mas projeções indicam que mais 100 milhões serão necessários. A grandeza desse feito é ainda mais notável considerando os recursos limitados, a falta de apoio internacional e o uso de máquinas antigas. Apesar das críticas da mídia estrangeira sobre a suposta baixa qualidade da construção,
Investigações mostram que essas alegações não procedem. Os engenheiros afegãos realizaram estudos detalhados do solo e do relevo, traçando um percurso que evita elevações e, assim, elimina a necessidade de bombeamento caro. O canal foi planejado para passar pelas terras mais férteis, próximas de vilarejos e cidades, maximizando o alcance da irrigação. 200 empreiteiras privadas foram contratadas para trabalhar simultaneamente em 114 seções da primeira fase, que cobre 108 quilômetros. Mais de 7.000 operadores de escavadeiras, caminhões e outros maquinários pesados trabalham junto com engenheiros que monitoram constantemente a qualidade da obra. O processo de escavação é altamente coordenado. Caminhões transportam a terra removida para locais previamente designados. Depois que uma seção é concluída e aprovada, a equipe segue para a próxima, sempre seguindo mapas detalhados. 14 comportas hidráulicas foram construídas estrategicamente, com pontes para veículos no topo. Essas estruturas são cruciais para controlar enchentes sazonais, especialmente no inverno, quando o rio Amu Darya incha com o derretimento das neves. As seções iniciais foram construídas com barreiras de terra para evitar erosão durante o enchimento do canal. Só depois da conclusão da primeira parte, próxima ao rio, essas barreiras foram retiradas, permitindo que a água fluísse gradualmente. Curiosamente, o canal não está sendo revestido com concreto. Isso pode parecer estranho, mas há vantagens. Permite irrigação natural até 1 quilômetro de distância do leito, recarrega os lençóis freáticos e reduz os custos absurdos que um revestimento completo exigiria. Infraestruturas adicionais também fazem parte do projeto. 2 pontes de concreto, resistentes a terremotos e ao tráfego pesado, integram o canal às redes rodoviárias e ferroviárias da região. Tubulações de irrigação foram instaladas para garantir que aldeias próximas tenham acesso à água. Durante a primeira fase, cerca de 1 milhão de metros cúbicos de solo são removidos por dia, um feito impressionante considerando o maquinário antigo. Milhares de árvores foram plantadas ao longo das margens para evitar erosão. O impacto é visível. Trabalhadores bem pagos impulsionam a economia local. Fazendas abandonadas estão sendo reativadas, as estradas estão sendo reformadas, painéis solares se espalham para fornecer energia às casas e oficinas e, o mais impressionante, o canal pode ficar totalmente pronto antes do previsto, em 2025. Mesmo enfrentando sanções e desafios políticos, o Afeganistão está apostando tudo nesse projeto. Ele representa um caminho rumo à autossuficiência e à reconstrução de um país marcado por décadas de conflitos. Número 5. China e o colossal desvio sul-norte. A engenharia contra a geografia. A China está por trás de uma das mais ambiciosas redes de rios artificiais da história. O projeto de desvio sul-norte de água trata-se de um complexo sistema que atravessa milhares de quilômetros, transportando água do sul úmido para o norte árido do país. Uma façanha que desafia a própria geografia. O problema era evidente. Enquanto o sul chinês, com os rios Yangtze e Amarelo, sempre teve abundância de água, o norte, onde está localizada a capital, Pequim, sofria com escassez crescente. A situação se agravava com o crescimento populacional e industrial, além do avanço da desertificação. A solução remonta a 1952, quando Mao Tse-tung sugeriu emprestar água do sul ao norte. Mas só em 2002, o plano ganhou força e se tornou realidade com a aprovação oficial do megaprojeto. São 3 rotas principais: a oriental, a central e a ocidental. A rota oriental começa no rio Yangtze, perto da cidade de Yangzhou. Antigas estações de bombeamento foram atualizadas, e novas foram construídas para elevar a água até o Canal Imperial, o mais longo canal artificial do mundo com séculos de história. De lá, a água atravessa túneis, um deles passa sob o Rio Amarelo, e aquedutos elevados até chegar à cidade costeira de Tianjin, próxima a Pequim. Esse trecho oriental tem mais de 1.100 quilômetros de extensão. A construção começou em 2002, mas foi marcada por atrasos. Só em 2017, a água doce finalmente chegou a Tianjin, com planos de fornecer até 1 bilhão de metros cúbicos por ano para mais de 10 milhões de pessoas. A rota central foi ainda mais desafiadora. Ao contrário da oriental, essa rota não podia contar com canais antigos. Ela começa no reservatório Danjiangkou, que precisou ser elevado em 15 metros para permitir que a água fluísse naturalmente para o norte sem a necessidade de bombeamento.
Esse aumento do nível do reservatório teve um custo social. Mais de 300 mil pessoas foram deslocadas para abrir espaço para o avanço das águas. A rota central combina canais escavados, aquedutos elevados e estruturas imensas, como o aqueduto de Shahé, com mais de 12 quilômetros de extensão. Tudo isso até chegar a Pequim, que começou a receber água pela nova rede em 2014. Esse trecho central ultrapassa 1.200 quilômetros e, quando finalizado, deverá transportar 12 quilômetros cúbicos de água por ano. Para resolver o impacto que o desvio da água causou nos habitantes do curso inferior do rio Han, que alimentava o reservatório original, a China está construindo um túnel subterrâneo gigantesco ligando a represa das Três Gargantas ao rio Han, repondo parte da água perdida no processo. Mas o plano mais ousado de todos ainda está por vir. A rota ocidental, atualmente em fase de planejamento. Essa rota pretende ligar o rio Yangtze ao Rio Amarelo, atravessando a imponente cordilheira do Planalto Tibetano, com altitudes de 3 a 5 mil metros. Seria necessário literalmente escavar montanhas inteiras, um desafio técnico e ambiental sem precedentes. A estimativa é que a rota ocidental seja concluída até 2050, com capacidade para desviar 17 quilômetros cúbicos de água por ano, beneficiando cerca de 100 milhões de pessoas. Há rumores de que o governo chinês estuda até desviar águas de rios internacionais, como o Brahmaputra e o Mekong, que cruzam países como a Índia e o Vietnã, o que, obviamente, gera tensões diplomáticas na região. O projeto de desvio sul-norte é visto como um sucesso pelo governo chinês, que afirma que mais de 140 milhões de pessoas já foram beneficiadas. No entanto, as preocupações ambientais e sociais são imensas. Províncias do sul, temendo perder água vital, resistem a novos desvios. Enquanto isso, regiões do oeste clamam por avanço no projeto, vendo nele uma chance de sobrevivência. Esse megaprojeto mostra como a China está disposta a redirecionar a própria natureza em busca de equilíbrio e desenvolvimento, mesmo que isso exija o maior sistema de engenharia hídrica da história. Número 6. Arábia Saudita e o maior rio artificial subterrâneo do mundo. A Arábia Saudita está levando a ideia de rios artificiais a um novo patamar, com um projeto tão ambicioso que pretende superar até mesmo o lendário Nilo em tamanho. A proposta é criar um rio inteiramente construído, com mais de 12 mil quilômetros de extensão, desenhado para garantir a independência hídrica de um dos países mais secos do planeta. A história da água no Reino Saudita passou por diversas fases. No início, o país dependia de fontes naturais renováveis e pequenos lençóis freáticos para abastecer fazendas e residências. Mas com o crescimento da população e da agricultura, foi necessário buscar alternativas. A primeira solução foi apostar em duas fontes abundantes, porém problemáticas: água do mar dessalinizada e aquíferos fósseis subterrâneos. Essa estratégia permitiu uma rápida expansão agrícola e urbana. No entanto, o uso excessivo dos aquíferos, que não se renovam naturalmente, levou à queda drástica dos níveis de água subterrânea. Nos anos 1980, a demanda cresceu tanto que o consumo de água quase triplicou em apenas 14 anos. Grande parte disso foi impulsionado pelo cultivo de trigo, extremamente intensivo em água. O governo percebeu o perigo e começou a cobrar pelo uso da água no início dos anos 2000, além de promover técnicas modernas, como a irrigação por gotejamento, que entrega a água diretamente às raízes das plantas, economizando recursos preciosos. Essas medidas surtiram efeito. A Arábia Saudita reduziu drasticamente o cultivo de trigo, encerrando-o completamente em 2016. Mas mesmo com esse recuo, o país continuava dependente de energia para operar as usinas de dessalinização. Foi aí que surgiu o projeto do Rio Artificial Subterrâneo, uma iniciativa sem precedentes. Essa obra faraônica não é apenas um canal subterrâneo, é uma completa reinvenção da infraestrutura hídrica. Com mais de 12 mil quilômetros planejados, ele será o maior curso d'água construído pelo ser humano, totalmente enterrado para evitar a evaporação causada pelas altíssimas temperaturas do deserto. O objetivo é transportar cerca de 9 milhões e 400 mil metros cúbicos de água por dia, retirados do Mar Vermelho por meio de tecnologias de dessalinização de última geração. A engenharia envolvida é impressionante. O rio subterrâneo terá aproximadamente 11 metros de largura e 4 metros de profundidade.
medidas que o tornam, em muitos pontos, maior até que o rio Nilo. Os tubos de transporte com 2 metros e 25 centímetros de diâmetro, se estendidos em linha reta, dariam várias voltas ao redor da Terra. Para resistir ao ambiente hostil do deserto, os dutos serão revestidos com materiais anticorrosivos altamente especializados, garantindo que a água potável chegue intacta até os locais mais remotos do país. No centro desse projeto está a tecnologia de dessalinização. 2 técnicas principais serão utilizadas: dessalinização por membranas, método altamente eficiente, onde a água do mar é forçada por filtros microscópicos que retêm sais e impurezas, liberando apenas a água pura. Dessalinização térmica. A água é aquecida até evaporar, separando o sal. O vapor é então condensado em água potável. Embora exija mais energia, esse método é confiável e útil em regiões com excesso de energia disponível. A SWCC, Corporação Saudita de Conversão de Água Salina, empresa estatal, lidera esse esforço. Com mais de 1 bilhão e 600 milhões de metros cúbicos produzidos por ano, a Arábia Saudita é hoje a maior produtora mundial de água dessalinizada, respondendo por cerca de 18% do volume global. Esse novo rio artificial representa muito mais do que apenas combate à escassez de água. Ele é parte fundamental da estratégia do país para reduzir sua dependência do petróleo e diversificar a economia. Ao transformar desertos em zonas agrícolas, o reino pretende alcançar a autossuficiência alimentar e abrir novas oportunidades econômicas. Os números impressionam. Com cerca de 11 metros de largura e 4 de profundidade, esse sistema hídrico subterrâneo será maior que muitos rios naturais. A infraestrutura planejada não tem precedentes e promete redefinir o gerenciamento hídrico em climas áridos. Com esse projeto, a Arábia Saudita tenta responder a uma pergunta ousada: será possível, com tecnologia e ambição, transformar o deserto em um oásis? Número 7. Egito e o Novo Delta. Um rio artificial sobre o deserto. O Egito, país onde o rio Nilo moldou a civilização por milênios, também está apostando alto em engenharia hídrica. Seu projeto, conhecido como Novo Delta, pretende criar o maior rio artificial acima do solo do mundo. Uma obra monumental que promete transformar vastas áreas do deserto ocidental em terras férteis. Com 114 quilômetros de extensão, essa nova rede de canais atravessa uma das regiões mais quentes e secas do planeta. Mas o plano vai além da irrigação. Trata-se de um projeto estratégico para reforçar a segurança alimentar, reduzir as importações agrícolas e estimular a economia egípcia de maneira integrada. O problema enfrentado pelo Egito é conhecido: dependência quase total do Nilo. Uma fonte cada vez mais pressionada por mudanças climáticas, crescimento populacional e disputas geopolíticas com países a montante que também utilizam suas águas. Com isso, surgiu a necessidade de encontrar fontes alternativas e soluções sustentáveis. O projeto Novo Delta foi anunciado em 2016 e sua construção teve início em 2019. A proposta é irrigar uma imensa área desértica com cerca de 6.000 km², o equivalente ao dobro da área do Distrito Federal. Isso criaria uma nova fronteira agrícola em pleno deserto. Mas o que torna esse projeto único é o modo como ele lida com a escassez. A água utilizada não virá diretamente do Nilo. Em vez disso, o canal será alimentado por uma combinação de águas residuais tratadas e água dessalinizada do mar Mediterrâneo. Para isso, o Egito está construindo a maior estação de tratamento de águas residuais do mundo, localizada próxima ao delta do Nilo. Essa planta de tratamento será responsável por purificar grandes volumes de esgoto urbano e agrícola, tornando-os próprios para a irrigação. Além disso, sistemas de dessalinização marítima complementam a oferta, diminuindo ainda mais a pressão sobre o Nilo. O sistema hídrico do Novo Delta é composto por 148 quilômetros de canais abertos, com largura média de 70 metros. A engenharia inclui túneis subterrâneos para superar diferenças de relevo, além de portões de emergência que regulam o fluxo e aumentam a segurança em caso de vazamentos ou enchentes. A meta inicial é entregar 10 milhões de metros cúbicos de água por dia, irrigando milhares de hectares e possibilitando o cultivo em uma região antes completamente estéril. O primeiro trecho deve ser concluído até 2025, com planos de dobrar a área cultivada até 2030. No entanto,
O projeto também enfrenta críticas. Especialistas alertam para o alto consumo de energia dos processos de tratamento e dessalinização, além dos possíveis impactos ecológicos sobre o solo do deserto. O Egito está investindo em tecnologias de agricultura sustentável e monitoramento constante da salinidade do solo para evitar problemas de degradação ambiental. Apesar dos desafios, os benefícios são significativos. Transformar o deserto em terras agrícolas pode reduzir a desertificação, controlar tempestades de areia e até melhorar o microclima local. Além disso, o novo delta deve criar milhares de empregos diretos e indiretos, impulsionar a produção de alimentos e diminuir a dependência externa. Esse projeto é uma resposta direta à batalha global pela água e pela terra cultivável. O Egito, ao apostar em inovação e gestão de recursos, tenta garantir um futuro mais seguro e sustentável para sua população. Em meio às incertezas hídricas do século XXI, o novo delta representa resiliência, adaptação e visão estratégica, literalmente desenhando um novo capítulo sobre as areias do deserto. Encerramento: o futuro corre por rios artificiais de desertos a montanhas, de cidades superlotadas a campos secos. Os rios artificiais estão moldando o mundo moderno com ousadia e criatividade. Eles mostram que, quando a necessidade aperta, o ser humano é capaz de transformar o impossível em realidade. Seja escavando túneis sob cordilheiras, bombeando água a milhares de metros ou criando oceanos subterrâneos em pleno deserto. Cada um desses projetos, no Paquistão, na Líbia, no Afeganistão, na China, na Arábia Saudita e no Egito, é uma resposta direta a um dos maiores desafios do nosso tempo: a água. E embora cada solução tenha suas controvérsias, custos e riscos ambientais, todas compartilham um ponto em comum: a ambição de garantir vida onde antes havia apenas areia, rocha ou escassez. Agora a pergunta fica para você: qual desses rios artificiais mais te impressionou? Você acha que o Brasil, com seus vastos recursos hídricos, também poderia usar esse tipo de engenharia para combater a seca no Nordeste, por exemplo? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!